Fala pessoal, aqui é Leandro Ferreira e este é o canal Vida Plena. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam desfrutando da paz do nosso Senhor, que excede todo entendimento. Então, turma, eu estou aqui hoje para nós comentarmos sobre um fato ocorrido aí há alguns dias. Esperei para que algumas coisas fossem esclarecidas, a poeira se abaixar, enfim, para não haver comentários, né, no calor do momento, né, que é o caso aí do morador de rua, a pessoa em situação de rua, lá na capital federal, em Brasília, que foi pego em flagrante com uma mulher dentro do carro. Enfim, a história todos sabem. E essa história ela passou por várias fases. Ela passou por várias fases. Da surpresa, né? De fato é uma situação inusitada, inesperada, e muita gente ficou surpreso com essa situação e até hoje muitos sem entender, né? E na verdade não há, assim, né, talvez não seja necessário que todos entendam o porquê dos fatos, mas aqui nós estamos para comentar o pós-fato, né? O pós-ocorrido, os desdobramentos disso tudo. Então, voltando, né, passou pelas fases, fase da surpresa, depois nós vimos a fase cômica, muitas pessoas fizeram piadas em razão disso, pelo ocorrido. Também nós vimos a questão de levantar possibilidades da moça passar por problemas psíquicos ou não, né? Isso também não está claro ainda. Certo é que isso deu o que falar até o ponto do cidadão, né, aqui não sei o nome dele, eu não procurei saber o nome dele, do senhor envolvido nessa situação, até ser convidado para dar entrevistas, inclusive em alguns podcasts, salvo engano, e até rede de televisão. Então, gente, nós estamos vendo o Brasil, infelizmente, com o mesmo comportamento, né? Parte, melhor dizendo, parcela de alguns brasileiros tendo aquele mesmo comportamento de sempre, que fez com que o nosso país não estagnasse, mas regredisse, comparando com outros. Nós vemos a inversão moral, né? O que aconteceu foi um caso grave, nós estamos diante de uma situação de saúde pública, né? Possivelmente, em razão da moça estar sofrendo de alguns distúrbios psicológicos, psíquicos. Nós vemos uma questão moral, né? Porque houve uma traição, houve uma ruptura de um relacionamento, e agora, né? Agora nós vemos questão do cidadão, né, do senhor envolvido ali, ser levantado como uma autoridade política no Brasil. Né? Se eu pudesse contemplar Cabral agora com os índios, eles iriam estar, Cabral estaria talvez discutindo com o mecânico que não deu manutenção no leme da caravela e fez com que a caravela, ao invés disso, fosse para as Índias, viesse para o continente hoje, continente americano, e deu nisso aí que nós estamos vendo, né? Então a pergunta é, a culpa é do Cabral ou não é do Cabral? Mas enfim, o pessoal está levantando aí o cidadão, querendo levantar ele como uma autoridade política, a possibilidade, alguns caciques, né, por falar em índio e índias, alguns caciques da política, quer levantá-lo como um candidato a deputado, a que tudo indica, deputado distrital. Gente, tá na hora do pessoal levar o Brasil a sério. Tá na hora das pessoas entenderem que nesse país vivem pessoas sérias. Se querem anarquizar, se querem fazer disso aqui uma zorra, não façam com eles, mas o Brasil precisa ser levado a sério. E nós não podemos permitir o mesmo que aconteceu ali no estado de São Paulo, por causa de a população já enojada da política,
deu a um palhaço, né? Palhaço eu estou dizendo por causa da profissão dele, a profissão de palhaço, humorista, na época, salvo engano, 2 milhões de votos, ou coisa aproximada, e elegeu como deputado. E a pergunta é, qual o legado que tem deixado até hoje? Pelo menos que eu saiba, nenhum. E agora, querendo levar esse cidadão que participou de uma ação, de uma atitude imoral, né? Teve esse comportamento imoral ali no meio da rua, e agora quer levá-lo à condição de candidato a deputado e possivelmente, né, conhecendo a história, possivelmente eleito. E aí, um cidadão que até então ele demonstrou, ou ele não demonstrou, condição de conduzir a própria vida, de administrar a própria vida, e vamos colocá-lo, né, a população de Brasília, que Deus assim não queira, levá-lo à condição de deputado distrital, criar leis, né, só porque o indivíduo ele manifestou a sua posição política, que, diga-se de passagem, é semelhante à minha, né, a sua opção de um presidenciável é semelhante à minha, mas isso não o torna apto a ser uma autoridade política. Ele tem o livre exercício ali de cumprir os seus direitos como cidadão, né, de usufruir dos seus direitos como cidadão, votar e ser votado, mas utilizar o fato como um palanque político, isso aí já é desrespeito com a população brasileira, com o povo brasileiro, principalmente com a população da capital federal de Brasília. Então, gente, vamos ficar atento a tudo isso aí, não vamos normalizar aquilo que é errado, não vamos ser mais seletivos aí nos nossos heróis, né? Existem pessoas com legados impressionantes, né, na área do direito, na área das engenharias, no campo das ciências médicas, no campo acadêmico. Temos pessoas espetaculares que têm deixado um legado incrível por onde tem passado, e essas pessoas não são lembradas quando é para serem elevadas a uma autoridade política. E de repente, uma pessoa em situação de rua, né, que foi pega numa situação vexatória, imoral, né, não, pelo fato de ser normal, não deixa de ser imoral, uma situação imoral, ser levado à condição de uma autoridade política. Então vamos dar o recado aí para esses caciques, não se manifestem, não deixem que isso aí venha se tornar algo corriqueiro na nossa nação, porque chega de brincar com o povo, chega de brincar com a política. A política precisa ser levada a sério, o Brasil precisa ser levado a sério. Então, venho aqui manifestar a minha posição contrária, a minha indignação, manifestar a minha inconformidade com tudo isso que tem acontecido, e eu vou gravar um segundo vídeo aí, falando desse mesmo fato, mas tendo uma outra abordagem, tá bom? Que Deus abençoe você, um forte abraço e se manifeste. Não permita que essas pessoas sejam levadas à condição de herói. Então, que Deus te abençoe. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso tem ajudado bastante aqui no crescimento do nosso canal, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.